A crise social da Guiné-Bissau se confunde com a história do país no oeste da África. Sem infraestrutura nem serviços básicos, a população tenta viver com dignidade. A chuva e o povo não canta. A chuva e meu povo não lhe perdeu a alma na parede alta do Macareu. Fala calado e canta magoado. A instabilidade política sempre fez parte da história da Guiné-Bissau. O domínio colonial português foi incapaz de criar as condições necessárias para que o país se desenvolvesse. A presença portuguesa aqui na Guiné durou mais de 500 anos, mas a influência real de Portugal aqui durou muito pouco tempo. Apenas 6 anos depois de ficar independente de Portugal, a Guiné-Bissau enfrentou o primeiro golpe de Estado. Nino Vieira assumiu o poder. Ele havia sido companheiro de Amílcar Cabral, um dos ícones da luta contra o domínio colonial, e que foi assassinado num episódio ainda pouco esclarecido antes da independência. Um filho do país tomou o poder em 1980, derrubando um descendente de cabo-verdiano que era Luís Cabral. Houve um grande entusiasmo da população civil que pensou que, desta vez, a Guiné obteve a sua segunda libertação. Mas a esperança foi logo frustrada. As perseguições políticas e os assassinatos de lideranças que se opunham a Nino Vieira aumentaram o clima de insegurança. A corrupção cresceu, o fracasso da política econômica deixou o povo sem trabalho e ainda mais pobre. Todos esses fatores jogaram o país numa crise que tem consequências até hoje. Aqui na Praça dos Heróis Nacionais fica um dos maiores símbolos dos vários conflitos que marcaram a história da Guiné-Bissau. É o antigo Palácio do Governo. Ele está semidestruído e cheio de buracos de bala desde junho de 1998, quando um golpe militar levou uma guerra civil que durou 11 meses e resultou na deposição do presidente Nino Vieira. Nino Vieira fugiu para Portugal, mas conseguiu voltar e se eleger presidente outra vez em 2005. Só que as disputas de poder ficaram piores. Em março de 2009, Nino Vieira foi assassinado a tiros e golpes de facão dentro de casa. As marcas da violência ainda são visíveis. Num estado enfraquecido, as chances de que os integrantes do governo sejam corrompidos aumentam. Nas últimas décadas, a Guiné-Bissau tem se consolidado como uma das principais rotas para o tráfico de drogas entre a América do Sul e a Europa. O temor é que o país vire um estado controlado pelo narcotráfico. Aquilo que se viu aqui foi uma sucessão de episódios na justiça em que as decisões judiciais foram tomadas contra toda a lógica de combate ao crime. Houve uma série de traficantes que foram soltos aqui e todas as consciências ficaram perturbadas pelas circunstâncias em que essas pessoas foram libertadas. Sugerindo corrupção. Sugerindo claramente corrupção e implicando por parte das instituições sanções contra as pessoas que foram indiciadas nessas decisões pouco claras. O novo governo faz um esforço para combater o problema, mas precisa de ajuda. Nós não somos consumidores nem produtores. As pessoas aproveitam-se das nossas fraquezas para utilizar a Guiné-Bissau como rota, não é? Digamos assim, do tráfico. Creio que o governo nunca deixou de suscitar nas instâncias internacionais o problema e solicitar um apoio firme da comunidade internacional. Se os problemas são muitos, o que não falta por aqui é gente disposta a superar as dificuldades. A taxa de analfabetismo é das mais elevadas da África. Então, mais de 70% e quase 80% da população é ainda analfabeta. Há toda a problemática da escolarização dos jovens, que é que os jovens entram em grande parte na escola, mas fazem 2, 3 anos de escola e saem da educação primária
sem terem nenhuma impregnação, ficando iletrados. Nessa escola da periferia, um temporal derrubou a parede e ela ficou no chão. Mas esse não é o único problema. As crianças trazem até o banquinho de casa. Chora no canto, canta no choro, fala na garganta do balafão. Não há mesas, cadeiras e nem livros didáticos. É assim, numa sala de aula de chão de terra, que essas crianças de Bissau tentam, com muito sacrifício, construir o próprio futuro. No quadro, a professora apresenta as primeiras palavras. Os alunos ainda estão sendo alfabetizados. Eu amo, mamá. Quem já sabe ler, ajuda os que ainda não sabem. Cada letra escrita no caderno apoiado nas pernas é uma vitória. E falta manga de criança. Acerto, caderno, mesa, livro. Cada coisa escrever direito. A professora Elizabeth, que apareceu agora há pouco falando sobre a falta de energia no bairro, dá aulas para a garotada há 5 anos. Só na turma dela são 28 alunos da primeira e da segunda séries. Apesar das dificuldades, Elizabeth sabe como o esforço dela é importante. Sinto-me muito orgulhosa porque as crianças vêm na escola com muita alegria brincar uns com os outros. Eles aprendem a ler sem material didático. Estou ajudando as crianças a dar uma contribuição no seu país, para que amanhã elas possam ser um médico, enfermeira ou professora como eu. O quadro que descreveu para nós é um desafio, porque quando vemos que, apesar de todas estas contrariedades, as crianças mesmo assim estão motivadas a ir para a escola e a estudar nessas condições, eu penso que isso é um desafio permanente e que tem que interpelar o Governo a diversificar mais os seus parceiros, a encontrar outras formas para mobilizar recursos e para fluí-los para o setor da educação. Muitas dessas crianças talvez não consigam terminar os estudos. Serão obrigadas a abandonar os livros para ajudar no sustento da família. Isso só o tempo vai dizer.